Bem-vindos crentes e descrentes do nosso canal. Eu sou o professor Marcos e essa é a nossa aula de Bibliologia dentro do nosso curso de Teologia Bíblica. Essa é a nossa terceira aula do curso de Bibliologia. Nas aulas anteriores nós começamos a falar sobre o que é a Bíblia, sobre os materiais que eram usados para a escrita bíblica e também sobre a formação do texto bíblico, sendo dividido em Antigo e Novo Testamento, tendo 66 livros quando nós falamos da Bíblia protestante. É importante frisar nisso e isso vai ser muito importante para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os livros apócrifos. Primeiro, vai a seguinte pergunta: você sabe o que são livros apócrifos? É comum escutar em algumas igrejas um pouco mais tradicionais, mais eruditas, que os pastores têm um pouco mais de formação, ou que tem padres que têm um pouco mais de conhecimento e que repassam esse conhecimento, sobre os livros apócrifos, que são aqueles livros que não são considerados como livros inspirados por Deus. Mas tem uma questão importante. Hoje eu estou com duas Bíblias aqui. Uma Bíblia que eu já mostrei numa aula anterior, que é a Bíblia King James, que é uma versão inglesa, mas nesse caso uma tradução para o português. E estou com a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é uma relíquia. Essa Bíblia é também conhecida como Bíblia Católica. Por que ela é conhecida como Bíblia Católica? Porque os livros que estão aqui, nessa Bíblia existem 7 livros a mais do que na Bíblia chamada Bíblia Protestante ou Bíblia Evangélica. Quais livros são esses? Esses 7 livros, quando nós pegamos, por exemplo, o, o índice onde estão os títulos dos livros da Bíblia Católica, nós vamos encontrar uma quantidade maior do que na Bíblia Evangélica. São 7 livros a mais e existem ainda 4 acréscimos. Quais são esses livros que existem na Bíblia Católica e que não existem na Bíblia Evangélica? Um exemplo, quando eu venho aqui na Bíblia Católica, eu encontro o livro de Tobias, o livro de Judite, primeiro e segundo Macabeus, livro de Sabedoria, livro de Eclesiastes, ou livro de Eclesiástico, que também algumas bíblias colocam como Sirácida, mas o mais comum é Eclesiástico. Tenho ainda o livro de Baruque e aí eu vou ter alguns acréscimos. Quais são esses acréscimos? Esses acréscimos eles vão estar no livro de Esther e eles vão estar no livro de Daniel, principalmente no livro de Daniel. O livro de Daniel é que vai receber a maior quantidade desses acréscimos. Primeira coisa que a gente tem que pensar e começar a refletir sobre apócrifo. Apócrifo é uma palavra grega que significa oculto ou escondido. Por que esse termo é utilizado para se referir a esses livros que não são considerados inspirados e que por isso não entram na Bíblia? Que eu nem estou falando desses 7 livros que estão na Bíblia católica e que não estão na Bíblia protestante. Mas eu estou falando sobre o universo de livros apócrifos. Os livros apócrifos, alguns também são classificados como pseudoepígrafos. Por que pseudoepígrafos? Porque são falsos escritos. Geralmente são nomes que são utilizados de personalidades, pessoas famosas, para dar credibilidade. Exemplo, o Evangelho de Tomé. Tomé é a figura de um dos 12 discípulos de Cristo. E como ele é famoso, ele era um daqueles que andou com Cristo e um dos responsáveis pela propagação do Evangelho no primeiro período da era cristã, alguns escribas, algumas pessoas que queriam escrever algo sobre os acontecimentos do cristianismo usam o nome de Tomé. Por isso que nós colocamos como pseudoepígrafos. Temos ainda Atos de Pedro, Evangelho de Pedro, Atos de Paulo e Tecla e um monte de outros títulos que tomam nome, a maioria das vezes, dos apóstolos que andaram com Cristo. Os livros apócrifos, eles chegam hoje a cerca de mais de 300 livros. Para a Igreja Católica, esses 7 livros que são utilizados, mais esses 4 acréscimos ali ao livro de Esther e alguns acréscimos ao livro de Daniel, eles não são considerados como apócrifos. Antigamente eles eram chamados de deuterocanônimos. Lembrando lá de Deuteronômio, a segunda lei. Deuterocanônimo, os segundos livros inspirados, ou os livros da segunda inspiração, como alguns teólogos dizem. Mas, de modo geral, a grande crítica, aí falando tanto de protestantes quanto de católicos, é dos demais livros e não desses livros. Lógico que os protestantes não concordam com os católicos nesses 7 livros, mas existe uma infinidade de centenas de outros livros que não entram nem na Bíblia evangélica e nem na Bíblia católica. Tem uma curiosidade, essa Bíblia que eu estou com ela aqui, essa Bíblia evangélica, que é a King James,
ela até 1611, quando ela havia sido lançada, ela ainda trazia no seu corpo ali de livros bíblicos os 7 livros considerados como apócrifos e que estão na Bíblia católica, um dos exemplos na Bíblia de Jerusalém. Porém, a partir de 1629, as novas versões de Bíblias protestantes, elas não tinham mais esses livros, esses 7 livros. Antes eles eram mantidos mais por uma questão de um conhecimento histórico, social, até teológico também, mas de 1629 em diante, os protestantes escolheram não mais manter nas suas Bíblias, principalmente nas Bíblias inglesas, que eram a maior parte de Bíblias que estavam sendo produzidas na época. Eles escolheram não manter mais na sua Bíblia para não causar confusão de livros que eram considerados pelos protestantes como não inspirados. A Igreja Católica, de livros famosos, que são muito antigos e que são considerados como apócrifos, existem alguns livros que a Igreja Católica rejeitou. Existem livros que ela nem chegou a cogitar a inserção deles dentro do texto bíblico, como foram esses 7 livros lá no Concílio de Trento, em 1546. Quando eu falo sobre concílio, eu estou falando sobre reuniões eclesiásticas ou reuniões religiosas, onde se unem ali sábios, onde se unem ali lideranças religiosas para decidir o que é válido, o que não é válido, o que deve ser condenado dentro da doutrina ou da crença cristã, falando de um concílio cristão. No caso de um concílio judaico, vai ser semelhante, mas para falar de doutrinas e crenças judaicas. Então, quando eu falo sobre a Igreja Católica ter esses 7 livros, não é que a Igreja Católica ela passa a aceitar todo e qualquer tipo de livro que era apócrifo, que era oculto, que era escondido. Quem escreve esses livros que são rejeitados, a maioria das vezes fazia parte de 3 grupos. Ou era dos ascéticos são pessoas que viveram na época dos cristãos primitivos, primeiro século, e que queriam viver uma vida onde eles rejeitavam todo e qualquer tipo de prazer carnal, aí não só falando de questões de sexualidade, de fama, de poder, mas falando também até mesmo de alimentos, de vestuário. Eles viviam uma vida bem isolada, semelhante ao que os monges que nós conhecemos hoje, eles fazem. E além disso, dos ascéticos, tinham os docéticos acreditavam que Jesus ele não veio assim, uma figura divina, que era Deus e que era homem em carne, e que ele tampouco morreu, foi crucificado e ressuscitou. Eles rejeitavam esse Cristo homem e que também era Deus e que veio morrer e que depois ressuscitou e que também acabava rejeitando o sacrifício pelos pecados, já que eles rejeitavam a morte de Cristo. E tinham os mais famosos dentre esses grupos, que eram os gnósticos. Os gnósticos acreditavam, aí vem de gnosia, que é o conhecimento, uma palavra grega também. Os gnósticos acreditavam que era possível chegar a uma elevação espiritual através do conhecimento, que todo o resto deveria ser rejeitado. Então, muitas manifestações espirituais, muitas crenças em milagres não eram consideradas pelos gnósticos. Esses 3 grupos, a eles são atribuídos a inscrição ou a redação desses vários livros apócrifos. Tanto que a maioria desses livros apócrifos eles datam a partir do século II depois de Cristo. Uma boa parte do século IV, século V, alguns até mais recentes, já entrando na Idade Média. Esses livros, a maior parte deles é escrito em grego, então existem livros do Antigo Testamento que são escritos em grego, e principalmente para o judeu isso seria inconcebível, porque livros do Antigo Testamento deveriam ser escritos na língua hebraica, como é o caso dos outros 39 livros. Então, essa aula de hoje nós falamos um pouco sobre os livros apócrifos, abordamos também sobre os pseudoepígrafos. Dentre os pseudoepígrafos existem evangelhos, existem cartas, existem vários tipos de apocalipse e vários tipos de atos também. Se você tem uma curiosidade, é só você jogar na internet, você dá um Google que vai aparecer muita coisa boa para você estudar sobre os livros apócrifos. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o cânon das escrituras, essa palavrinha estranha mesmo, mas que nós vamos entender o seu significado e aplicação na próxima aula. Aguardo vocês.